vai ler o jeito de Paulo escrever, ele tem o estilo dele, a personalidade dele está ali. Aí vem um Pedro que é completamente diferente de Paulo, mas e Deus não atropela, Deus não anula a individualidade de Pedro, mas assim, os dois acabam se casando. Você pega um, entende melhor lendo o outro, pega o outro e entende melhor lendo um. É um negócio fantástico. Então, eu gosto, principalmente com jovens, de expor alguns argumentos específicos. Que provas nós temos de que a Bíblia, isso pode ajudar você a conversar com algum irmão que estiver na dúvida, pode ajudar você a conversar com algum amiguinho que não conhece a palavra, tá? Alguns argumentos que eu queria trazer a respeito desse ponto, da impossibilidade de que esse livro tenha vindo de uma invenção humana. Tá? Hoje existe uma realidade no mundo que não tínhamos anos atrás. Há anos atrás, os ateus se contentavam em simplesmente fazer assim com os ombros e dizer: isso não nos interessa, isso aí é bobagem. Hoje não. Os ateus, em grande medida, se tornam militantes. Tem gente que entra na internet só para isso, para militar contra a Bíblia. Tá? Então, quando você tiver um coleguinha lá que você estiver falando, você pode ter certeza que, de repente, ele já leu muita dessa gente, está muito com as minhocas que esse pessoal botou na cabeça dele. Por exemplo, uma das teorias que você vê por aí, o pessoal dizendo que nada disso aqui é verdade, e que, inclusive, foi invenção da Igreja Católica lá pelo ano 400, quando quiseram dominar o mundo, os romanos inventaram essa história aqui para dominar o mundo. Tá? E você vai ver gente aparentemente coerente, inteligente, defendendo uma ideia dessas. Então, vamos lá. A Bíblia é impossível de ter sido uma criação humana, e eu vou trazer aqui 3 argumentos sobre isso. Primeiro, é uma história que envolve 2 povos. Envolve o povo judeu por 1.500 anos e envolve a igreja por 2.000 anos. Um pouquinho de entendimento que você tenha de como se processa a história e como dentro da história surgem religiões, não apenas religiões, ideologias. Quando você entende um pouquinho o processo histórico e como as religiões ou ideologias nascem e se propagam, você vai perceber que é impossível, não é possível. Por exemplo, aí os caras inventaram tudo lá na igreja. Em Roma foi inventado esse negócio para dominar o mundo através do cristianismo. É um negócio que vinha de homens que queriam ser donos do mundo e inventaram esse negócio aqui para escravizar o mundo inteiro. Isso a internet está cheia de gente argumentando isso. Você conversando com um coleguinha, você pode fazer uma pergunta simples para ele. Em que momento da história alguém entrou dentro de um povo e convenceu todo mundo ali de que tinha uma história que ninguém ali nunca viu? Isso é impossível. O Velho Testamento é história judaica. Os próprios judeus que têm nas suas mãos todo o Velho Testamento que nós temos, essa cultura, essa tradição judaica é impossível dela ter aparecido do nada. De repente, lá no ano 500 antes de Cristo, ou no ano 1000 antes de Cristo, alguém resolveu inventar esse troço. Aí você teria, olha o absurdo, essa pessoa teria que convencer uma nação inteira a acreditar numa história que eles nunca viveram. Isso não é um absurdo? Não, aqui agora vai ter um templo, vai ser assim, vai ter sacrifício, vai ser assim, porque nós temos uma história assim. Aí o povo todo tinha que dizer, nós temos essa história, eu não sabia. Quer dizer, é um absurdo social, um pensamento ilógico, é um pensamento doido. A mesma coisa você vai dizer com relação à história da igreja. Você
E nós não temos apenas os registros aqui na Bíblia. Existem muitos registros, centenas, milhares de registros não bíblicos daqueles que seguiram os apóstolos. Então, está tudo documentado, o sofrimento que eles passavam, o nome deles, né? Se vocês um dia se interessarem em saber, vocês vão ouvir que tem um assunto que os teólogos gostam de estudar, que se chama patrística. O que é a patrística? É a época dos pais da igreja, é os principais líderes da igreja que vieram depois dos apóstolos. Aí você começa lá com Policarpo, que era discípulo de João, a história toda dele registrada, você vê os subsequentes, aí depois vem vários homens que me vem à cabeça assim solto, eu não lembro a sequência cronológica, mas tinha o tal Tertuliano, Irineu, quem mais aí, André? Tu sabe disso aí? Tem uma lista enorme, tudo documentado. Você lembra mais de um nome aí, não? Não, lembrei de Irineu, falei aqui, você aí parece até que leu o lábio. Na hora que estava falando Irineu, você citou Irineu. Bom, são dezenas, os testemunhos são dezenas. Para quem gosta de história, por exemplo, a vida toda eu não gostei de história. Nos últimos 5 anos eu fiquei apaixonado por história. Aí agora eu estou com bronca comigo de novo. Eu sempre fico com bronca comigo. Eu estou com bronca porque a minha vida toda eu não li história da igreja. Eu devia ter lido. Agora li um livro aqui. Eu pensava que entendia de história da igreja e não entendia nada. E sabia pouco. Eu tinha lido biografias, a biografia de fulano, Beltrano, Mengano. Mas, assim, então não tem como você criar de uma hora para outra, dentro de uma sociedade, uma história que nunca existiu. Tá? O que é possível, sim, hoje, com os meios de comunicação que se tem, que são massivos, aí sim é possível você ir querendo recontar a história, torcer a história, principalmente a história mais recente. Mas uma história com toda essa riqueza de detalhes, essa história aí seria simplesmente impossível, né? E como parte fundamental dessa história, tem um fato histórico, que é o mais importante de todos os fatos históricos, tá? Que é um fato que também não tem como negá-lo de forma lógica. Para você negar, vai ter que fugir da lógica. É o fato da ressurreição de Cristo Jesus. Apontem isso como talvez o fator mais importante do fundamento da fé de cada um de nós. Tem a ver com a ressurreição de Jesus. Tá? Vamos ao quadro. Vamos dar uma analisada no quadro e analisar também as bobagens que o pessoal fala. Mas, assim, primeiro, quando você vai em Atos dos Apóstolos, você vê que antes do Pentecostes, os 11 que tinham sobrado, porque Judas tinha se estropiado lá, os 11 que tinham sobrado, eles decidiram, nós temos que escolher um para completar os 12 aqui, um que conosco seja testemunho de tudo o que aconteceu. Então, você vai ver depois, continuando a ler Atos, você vai ver que as pregações dos apóstolos, elas eram centradas nesse assunto. Cristo ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Essa é a pregação apostólica constante. Aí vem o pessoal e diz assim, não, mas isso aí foi invenção. Como é que... Não, os discípulos inventaram essa ressurreição, os discípulos foram lá, roubaram o corpo dele. Já logo no início da vida da igreja, alguns incrédulos acusavam os discípulos de ter feito isso. Tá? Isso também é registrado. O que ocorre? Um pensamento simples resolve o problema todo. Assim, como é que
que um pessoal que estava morrendo de medo, que traiu a Cristo, que negou a Cristo, tal o pavor que eles estavam dessa perseguição. Como é que esse mesmo pessoal que teve esse pavor, como é que eles, pouquíssimos dias depois, estavam dispostos a morrer por uma história que eles tinham inventado? Aí você vai ver a história deles, é perseguição, é prisão, é perder cabeça, é chicotada nas costas, e esse pessoal todo resolveu sofrer por uma mentira que eles tinham inventado. Então, você vê que o oposto da verdade não é uma possível verdade. O oposto da verdade é um absurdo, é uma mentira absurda. Então, nunca esqueçam, no centro da nossa fé está a convicção histórica. Se alguém disser assim para você, não, mas você crê nessas coisas, mas eu não, eu sou científico, eu gosto de coisa que a ciência prova. Aí você pode perguntar para ele assim, é o que eu faço, escute-me e responde aí, arqueologia é ciência ou é fé? Aí o sujeito não tem por onde sair. Então ele diz, não, arqueologia é ciência. Então vamos lá, vamos para as descobertas arqueológicas. Aí você, em 3 minutos, ele não tem mais o que dizer se você começar a falar da arqueologia. Eu falei da história, um povo, a ressurreição como centro dessa história, e eu estou falando agora dos manuscritos. Se você for fazer uma pesquisa, estudar quais são as fontes desse livro que nós temos hoje, a comparação entre os manuscritos que foram encontrados a respeito com o conteúdo bíblico, esses manuscritos, em todo tipo de análise científica que é feito, ele é mais respaldado que qualquer outro personagem da história. A diferença também é absurda, absurda. Um dos parâmetros que os arqueólogos usam é saber assim, o fulano de tal, Aristóteles, viveu 400 anos antes de Cristo. Qual o tempo que passou entre esse fato e o achado do documento, o primeiro documento que aparece na história? Você vai ver, às vezes, em muitos personagens da história, você vai ver uma diferença de 400, 500 anos entre a data que o cara viveu e o documento mais antigo que prova isso. E você tem na Bíblia o contrário, você tem textos que mostram que, assim, poucos anos depois, os documentos encontrados eram documentos assim, que tinham 20, 30, 40, 50 anos após o ocorrido. Então, se você crê que existiu uma pessoa chamada Aristóteles, se você crê que existiu uma pessoa chamada Platão, e te ensinam na escola que existiram essas pessoas, Sócrates, se você acredita, eu quero dizer para vocês que tem 1000 vezes mais razões para acreditar nos documentos, porque a diferença é essa. Você pega um sujeito como Platão, parece que são 5 ou 6 documentos que tem a respeito da vida dele, em todos os achados arqueológicos, 5 ou 6 documentos. Você vai a Jesus, ao Novo Testamento, são 15.000 documentos encontrados. A diferença é simplesmente absurda. E você, com essa informação, você diz para o outro lá, e você não sabe o que é ciência. Você está dizendo que não pode crer em Deus porque você só acredita naquilo que foi provado num laboratório. Eu estou te dizendo aqui, arqueologia é ciência, e isso é prova. Então, a nossa fé, ela não está baseada em uma coisa chamada credulidade.
A nossa fé, ela está baseada em fatos históricos. Tá? O que sustenta a minha fé não é a minha fé. O que sustenta a minha fé é que eu sei que Jesus ressuscitou. Eu não tenho dúvida disso. Você vai ler o Novo Testamento, você vê, é impossível que tenha sido de outra forma. Não pode ter sido de outra forma. E lembre, gente, quero lembrar vocês, talvez não saibam, mas eu, na minha mente, eu sempre exigi essas respostas. Quando eu me converti, eu estava fazendo física. Eu era estudante de física na faculdade do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, minha cabeça era treinada para fazer esse tipo de questionamento. O que eu não tinha eram as respostas. O que eu achava que aquele era um livro etéreo, mas não é um livro etéreo. Por fim, ainda dentro, mais a terceira prova, então nós falamos aqui, provas de que é impossível esse livro ter sido invenção humana. Primeiro, a história de dois povos, né? Judeu e cristão. Dentro dessa história, a ressurreição de Jesus. Segundo, os manuscritos são provas científicas desses fatos. E terceiro, talvez a pessoa precisa um pouco mais de tempo para se dar conta desse terceiro argumento. Eu vou dizer assim, é a espiritualidade do livro, e que só quem tem a mente moldada pelo livro e recebe a revelação de Deus dada pelo Espírito, só essa pessoa vai saber que é impossível um homem escrever aqueles negócios. Por exemplo, vamos dizer que alguém tenha inventado, todas as cartas de Paulo foram inventadas por alguém que queria dominar. Lá, assim, no tempo ali dos primeiros 300, 400 anos, alguém criou e inventou esse negócio todo. Se alguém inventou aquilo, essa pessoa, ela é muito má. Se alguém inventou o que está no Novo Testamento, essa pessoa quer enganar, essa pessoa quer ludibriar, essa pessoa quer dominar. Então, essa pessoa é muito má. Agora você me explique, uma pessoa muito má inventando o tipo de amor que Paulo pregava, por exemplo. É também absurdamente impossível. Isso é o que eu chamo de espiritualidade do livro. Você tem fome espiritual de entender e de viver. Quando você começa a encontrar, você vai ver que você precisa de uma vida para captar tudo que está ali. Você precisa de uma vida, você precisa orar, você precisa ler, você precisa ouvir mestres, você tem que ouvir os irmãos. Dá um trabalho grande, e quando você começa a entender, você vê a profundidade do que está escrito. É isso que eu estou chamando de espiritualidade. É uma coisa muito profunda, que o melhor filósofo não seria capaz de forjar, muito menos um homem malvado, muito menos um homem que quer enganar, que quer sobrepujar, que quer dominar. Então, nós temos aqui 3 provas, né? Dentro dessa terceira prova aí, eu queria, essa terceira prova da espiritualidade do livro, eu queria acrescentar um argumentozinho a mais aí dentro, que é o seguinte, você pode perguntar para a pessoa também, escute, psicologia é ciência ou não? Ciências humanas também são ciência? Aí o sujeito vai ter que dizer, ciências humanas são ciência. Psicologia é. Bom, deixa eu te dizer, eu vivi coisas e eu vi coisas que psicólogo nenhum explica. Os psicólogos tentam explicar tudo. A única coisa que eles são incapazes de explicar é uma conversão.
Eu vou contar para o psicólogo a minha vida, como eu era antes de me converter, a minha conversão e o que Deus fez. Não tem psicólogo que explique isso. Não existe psicologia no mundo que seja capaz de explicar isso. Eu lembro de um tio meu, que era psicólogo, era muito amigo meu, me levava para casa dele, me fazia bateria de teste, me examinou, me dissecou, me dissecava a mente e tudo. Ele queria me ajudar a encontrar a profissão, minha vocação. Você sabe o que ele me disse? Ele disse: nunca na sua vida você pode ser líder de coisa nenhuma, não se meta. Você não pode ter nenhum trabalho que dependa da sua expressão. Você não pode ser pastor, você não pode ser advogado, você não pode ser líder de nada. Eu tinha 14 anos quando ele disse isso. Eu tinha 14 anos e todo o meu ser dizia amém ao que ele dizia, porque era verdade, era a mais pura verdade. Eu detestava tudo que tivesse a ver, que não tivesse a ver com números, né? Então, matemática, física. Ele me dizia assim, ó, até jogador de xadrez você pode ser. Ele disse, a tua capacidade nessa área, ela é, eu nunca vi ninguém igual você. Você pode pegar qualquer carreira científica, mas não te meta a fazer nada que dependa de você ter que liderar ou você ter que falar. Então, e ele, quando eu me converti, ele ficou alucinado, ele ficou assim, ele estranhou, e ele dizia, não, isso aí o Marco não vai durar muito, porque foi foi a pressão dos pais dele, mas ele não vai encaixar com esse negócio nunca. Bom, como é que termina a história? Termina ele depois de velho, entendendo que ele está errado e se convertendo a Jesus, e tem poucos anos aí que ele se converteu. Então, é assim, psicólogo, qual é o psicólogo que explica uma conversão? É impossível, tá? É só eu contar assim, meu último ano antes de me converter, meu primeiro ano depois de me converter. E pede para o psicólogo explicar. Não tem como. O cara fica 3 anos com o cara dentro do consultório para tentar fazer uma coisa com o cara daquilo que Jesus faz há centenas na vida do cara. Jesus vai lá, pega, mexe tudo e o cara não tem explicação. Então, isso pode vir isso de um livro que foi inventado pelos homens. Isso é o que me dá mais pena nos homens, é que eles pensam assim. Bom, Você não eu vou resumir bastante aqui, André. Vou procurar resumir em 10 minutos, tá? Para a gente ter tempo para as perguntas ainda. Eu acabei gastando tempo demais aqui, na meia página que eu tinha. Agora eu vou ser um pouco mais resumido. Eu queria falar, assim, foi lido um salmo hoje aqui, tá? Só referendar isso. Foi lido um salmo no versículo 7 do Salmo 19, nós ouvimos aqui hoje que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Tá? Queria dizer para vocês que nada nessa vida pode te fazer mais sábio do que esse livro. Nada. Não tem nada que você possa estudar que possa te dar mais sabedoria do que esse livro. No Salmo 119, Davi vai até um pouco mais longe e se arroga lá porque diz assim, eu entendo mais do que os meus mestres, disse Davi, porque medito na tua lei. Né? Então, casa com o salmo que nós lemos, que a lei do Senhor dá sabedoria aos simples. Eu queria falar aqui sobre os erros mais comuns que aparecem. E talvez aí eu possa vir com alguns desafios que possam assustar. Mas não é assim, não é uma lei, não é uma tarefa obrigatória, é desafio. Vou dizer para vocês qual é o erro mais comum no uso das escrituras. Tem vários, mas eu quero falar de 2. Tá? O primeiro deles é
que a pessoa que não conhece a Bíblia como um todo, essa pessoa pode cair num grande engano, pegando textos da Bíblia. Usando textos da Bíblia, sem conhecer a Bíblia como um todo, a pessoa pode se equivocar, tá? Por isso, quando alguém vai aprender como interpretar a Bíblia, uma das pessoas que a pessoa aprende é qualquer assunto que eu quiser saber, eu preciso saber pegar tudo que a Bíblia diz sobre aquele assunto, senão eu posso cometer um erro. Eu costumo dar um exemplo bem simples, tá? Uma pessoa que não conhece de Bíblia e que confia em mim, eu posso ensinar para essa pessoa que o Espiritismo é um negócio correto, que a Bíblia aprova o Espiritismo. Se eu pegar, primeiro, lá no Velho Testamento, que Samuel, já morto, veio conversar com Saul, está ali uma prova ali de que os mortos, os vivos, podem sim se comunicar com os mortos. Se eu juntar com isso uma frase solta de Jesus, pegar, tirar uma frase de Jesus do contexto, onde Jesus disse que João Batista era Elias, eu posso pegar e mostrar para você, ó, Samuel morto apareceu para Saul, Jesus disse que João Batista era a reencarnação de Elias, porque Jesus disse, ele é Elias. Se eu juntar com isso, Jesus dizendo, é necessário nascer de novo, o que eu tenho aí? Contato com os mortos, reencarnação e reencarnação no ensino de Jesus. Aí a pessoa, você está falando com a pessoa nunca leu o que está escrito lá em Hebreus assim, ao homem está destinado morrer uma só vez e depois disto o juízo. Você percebe que textos tomados sem conhecer outros textos do mesmo assunto pode levar você a um engano. Eu percebi isso logo no começo. Aí o que eu fiz? Agora pode ser... Aí é desafio. Eu não vou cobrar de ninguém. Não, nem estou pedindo que o André cobre. Mas eu descobri isso logo no começo. Li a biografia de um irmão que lia todo o Novo Testamento uma vez por mês. E eu disse, eu vou fazer isso. Então, dia 1º do mês, eu começava com Mateus e dia 30 eu estava terminando Apocalipse. Eu lia às pressas, eu pegava 8 ônibus por dia, eu lia no ônibus, eu lia sentado, eu lia em pé no ônibus, eu lia. Às vezes não conseguia prestar muita atenção, mas eu lia. E aquele negócio foi entrando. Se você fizer uma coisa desse tipo, você vai tomar um choque. Se você pega assim, vou ler o Novo Testamento todo nesse mês, e no mês seguinte você for fazer isso de novo, e depois de novo, na terceira vez você já vai estar impactado. Porque você vai ler texto que você vai lembrar, eu li isso num lugar aqui, onde é que está? Você vai fuçar, vai procurar e você vai começar a comparar, juntar textos. Essa é a melhor forma de conhecer a Bíblia que eu conheço. Tá? Então, quando eu ia lembrando, estava lembrando das coisas, começando a lembrar das coisas, e eu vi que estava fazendo uma revolução. Naquela época, a decisão que eu tomei naquela época foi ler o Novo Testamento todo, uma vez por mês, e o Velho Testamento todo em meio ano. Como é que eu fazia isso? Se você ler 5 folhas do Novo Testamento todos os dias, em um mês você lê o Novo Testamento todo. 5 folhas por dia. Se você ler 3 folhas do Velho Testamento por dia, já são 8, mas se você ler 3 folhas do Velho Testamento por dia, em meio ano você lê o Velho Testamento todo. Então, eu encontro reflexos disso na minha vida, no meu ministério, até hoje. Tá?
eu tenho uma carga para pregar um negócio, eu oro ao Senhor e eu sento aqui e os textos começam a vir à minha cabeça. Simplesmente começa a vir à minha cabeça, eu começo a anotar. Daqui 20 minutos eu tenho uma lista de textos, estavam tudo dentro da minha cabeça, eu nem sabia que eu podia botar aqueles textos naquela ordem que estava ali, mas eles estão na minha mente. Então, é necessário para você não cair em enganos, não se enganar, é necessário você conhecer. Eu recomendo sempre começar pelo Novo Testamento. Se alguém não está com essa fome toda de ler 5 folhas por dia, leia 2 por dia, mas pegue o Novo Testamento e leia de ponta a ponta. Tá? Tem um irmão aí, que eu já conversei com o André, a gente tem conversado sobre ele, alguns de vocês já conhecem. Ele faz uma crítica muito, muito boa. Eu já vi pregação dele, ele diz assim, quem de vocês aqui já pegou... Aí já entramos no segundo ponto, que é o ponto do texto fora de contexto. Tá? 2 erros. Tudo que a Bíblia diz sobre o assunto e usar o texto fora de contexto. Esse é um outro erro muito comum. Nós, na nossa prática, nós temos, assim, nós sempre tivemos debaixo desse risco e eu tenho visto que a gente historicamente cometeu alguns erros por causa disso. Texto fora de contexto. Outro dia, conversando com um irmãozinho lá em Feira de Santana, ele me veio com as teologias lá que ele aprendeu na internet. Aí fomos para uma conversa, aí ele pega um texto, cita e me diz assim, isso aqui é palavra de Deus. Ele diz, isso aqui é palavra de Deus. Estava lá em Romanos 11, o que ele me lia. Eu disse assim, vamos ler lá, então vamos lá, vamos ler os versículos anteriores e os posteriores. Aí ele diz, aí nós vamos lendo, vamos descobrindo que se você ler tudo, mais ou menos uns 10 versículos, a ideia que passa é contrária à ideia que ele está passando, com aquele versículo isolado. Então, aí ele disse assim para mim, não, mas esse versículo aqui é palavra de Deus, não podemos negar. Eu digo, sim, mas vamos ver o que esse texto está dizendo dentro do contexto. E ele não conseguiu sair da formatação. Chegou uma hora que eu disse assim, você sabe o que você está fazendo? Nós já fizemos muito disso. Nós somos muito versiculeiro. Eu estou chamando de versiculeiro. Não quer dizer que nós não temos que memorizar versículos. É bom demais memorizar versículos. Mas é muito importante que quando a gente memoriza um versículo, a gente vê se o contexto todo reforça a ideia que aquele versículo vai dar se a gente lê separado. Vou dar uma ilustração para vocês, vou dar 2 ilustrações para vocês e os outros 3 textos aqui eu vou passar para vocês examinarem em casa, para vocês mesmos verem isso. Tá? Um dia nós estávamos na rua, alguns de vocês já me ouviram contar essa história, a gente estava com o Ivan Baker, passou um carro e estava escrito um adesivo grande no fundo do carro. Estava escrito assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o Ivan viu, olha ali a heresia, olha a heresia ali. E Mário e eu ficamos com os olhos assim arregalados, como assim heresia? Aquilo é Bíblia? Está escrito ou não está escrito? Eu disse, não, é heresia. Uau, mas como? Aí o Ivan disse, o que está escrito é, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu pergunto para vocês, a frase não ficou completamente diferente? É muito comum na teologia evangélica arrancar todos os sis. Está cheio de si. Se for assim. Então, um outro exemplo que ontem eu ouvi um cara aí, um vídeo de 4 minutos que mandaram lá. Aí eu digo, eu vou ver.
era assim, exatamente aquilo que eu já tinha visto muitas vezes. Em Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e 9, vamos ler, abram esse texto aí, tá? Esse texto eu não vou simplesmente citar. A gente vai ler junto. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Era o que estava na pregação que eu ouvi ontem. E é um absurdo. O homem estava querendo ensinar que você está salvo. Se você creu em Jesus, você está salvo, seja lá de que maneira você viva. Não importa como você vive. Se você creu, você está salvo. Esse era o ensino. Um homem lá, de terno, gravata, todo bonito, sentado no escritório. E o que ele pregou? Versículo 8 e versículo 9. Olha o que ele disse. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pronto, esse era o versículo. É verdade? É verdade. Ele leu o contexto? Não, ele fugiu do contexto. O contexto, olha aqui o versículo 10, ele não citou. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, é óbvio que somos salvos mediante a fé, e essa fé, ela vai nos levar a boas obras. Ele tirou o texto e pregou que não era necessário boas obras, que qualquer um está garantido por causa da fé, e acabou o assunto. Então, isso é muito comum, tirar o texto do contexto. Vou dar para vocês aqui, para vocês mesmos examinarem. Posso dar uma tarefinha para a turma, André? Pode, ótimo. E aí daqui a 15 dias eles trazem isso aí. Excelente. Mateus, capítulo 11. É comum os pregadores pregarem o versículo 28. Existe muita pregação sobre o versículo 28. Você lê em casa o versículo 28, pense no versículo 28. Depois, leia o 29 e o 30 e veja se faz diferença ou não. Se tem diferença, você ficar só com 28 ou você pegar do 28 até o 30. Tá? Faça você mesmo esse exercício para ver que texto fora do contexto é pretexto. Tá? Outro texto, Efésios 2:9, já passei para vocês. O texto de Filipenses, capítulo 4. Texto de Filipenses, capítulo 4. Versículo... Não, eu acho que eu estou me enganando aqui. Eu falei Filipenses 4, né? Eu perdi onde é que está o capítulo. Mas é simples, vocês acham fácil. O texto onde Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo muito usado dentro da igreja. Tudo posso naquele que me fortalece. Vadinho, estou numa reunião aqui e já te ligo. O texto, tudo posso naquele que me fortalece. Me fugiu. É aí mesmo, Marcão, no capítulo 4, versículo 13. Foi esse mesmo que eu citei. Isso. É aí mesmo, tá? Veja o que você entende lendo esse versículo e veja o que é que você entende lendo o versículo, desde o versículo 10. Tá? Veja se há diferença na interpretação do texto dentro com contexto e o texto fora do contexto. E Atos 16:31 também. Atos
capítulo 16, versículo 31. É um texto bastante usado. Está escrito assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Esse é um texto bastante usado também. Então, a forma de não cair na armadilha do texto fora do contexto é conhecer a Bíblia de forma mais ampla e analisar sempre. Para não sermos versiculeiros, nós precisamos entender o que o versículo diz à luz do que está sendo dito antes e depois. E também à luz das Escrituras como um todo. Pronto. Excelente, bom demais. De forma mais resumida. Não, excelente, muito bom, Marcão. Não, tranquilo. Temos tempo aqui, temos até umas 7h15. Eu queria que vocês tivessem liberdade aí, tanto de, no bate-papo, levantar a mãozinha se quiserem fazer pergunta abrindo áudio, ou mandarem para mim a pergunta aqui e eu faço para Marcão em cima disso que foi compartilhado. Enquanto vocês estão se preparando aí para as perguntas, deixa eu dar uma boa notícia para Marcos, que ano passado, inspirado nessa experiência que você contou sua com a leitura do Novo Testamento, nós desafiamos a turma para fazer isso ano passado, só que fazíamos não em um mês, fazíamos em 2 meses. Então a gente leu 4 vezes ano passado, no segundo semestre, 4 vezes o Novo Testamento com essa turma. Uau! Foi bom demais. E teve um grupinho menor que se animou para, nas férias, acordar um dia de manhã, começar a ler o Novo Testamento de manhã, passar o dia todo lendo, dorme no outro dia, continua em 1 dia e meio ler o Novo Testamento. Foi uma experiência espetacular. E eu fui vendo nessa turma aí, metade dessa turma já estava comigo, eu fui vendo realmente o crescimento, o amadurecimento de revelação e de entendimento da palavra. E a gente ia aprendendo com você também, a cada leitura que eles faziam, a gente ia dando um desafio deles meditarem e lerem o Novo Testamento sobre um outro olhar. Na primeira leitura, eles fizeram uma leitura geral. Depois uma leitura olhando sobre Jesus, a natureza de Jesus, o ensino de Jesus, a obra de Jesus, né, as promessas de Jesus. Depois leram pensando no reino de Deus. Então, a cada leitura estava como se fosse um tema e toda a leitura que eles faziam, eles meditavam e tentavam encontrar textos dentro daquele tema. Foi uma experiência riquíssima. Aí, esse ano, a gente está com esses temas e o ano que vem eu já estou aqui estudando e meditando no Antigo Testamento. Eu quero trazer algo do Antigo Testamento no ano que vem para eles. Então, é bom demais. Queridos, aproveitemos aí, Marcão, perguntas. Quer abrir o áudio aí e perguntar? Liz Lopes está com a mão levantada? Espera aí, deixa eu abrir aqui o bate-papo. Muito bom. Vai lá, Lizoca, quer perguntar aí? Pode abrir o áudio e perguntar. Ah, foi sem querer, perdão. Ficou com vergonha. Muito bem, vamos lá, queridos. Pode perguntar em áudio, pode perguntar por escrito. Algo sobre a palavra, algo sobre o que foi compartilhado. Vai lá, Tarso. Direto de Ibirataia. Direto de Ibirataia para Salvador aí. Como a gente está falando sobre verdade, e aí eu até que estava conversando no chat com o Lucas sobre uma pergunta que a gente ficou meio em dúvida. E aí eu queria perguntar para o tio Marcos Moraes sobre isso, sobre como a gente deve estudar, tipo assim, o Gênesis, a criação. Como a gente deve entender aquelas palavras que às vezes ficam, tipo assim, não tão claras em questão natural, tipo, os dias tinham realmente 24 horas, essas coisas assim. E aí eu queria saber a sua ponderação sobre isso. Como é teu nome mesmo, querido? Meu nome é Tasso, tipo Tasso de Paulo de Tasso, mas sem o Paulo. Ah, tá bom. Amém. Ó, é assim, as coisas que você vai aprendendo no processo de entender a Bíblia é que tem coisas que são evidentemente simbólicas. Tá? Por exemplo, Apocalipse.
sai uma besta do mar e com 7 cabeças, 10 chifres, e você precisa entender que ali, evidentemente, tem um símbolo. Tá? Então, quando é que a coisa é simbólica? Quando é que não é simbólica? A melhor forma, que foi a forma com que eu aprendi, é assim: tudo o que pode ser interpretado literalmente, a gente interpreta literalmente. Há símbolos que a própria Bíblia explica. Por exemplo, quando você vê em Apocalipse, é um exemplo daquilo que eu falei, de que um livro explica o outro. Tá? Quando você vê em Apocalipse aquele monte de chifre, você pode pensar assim, o que é um chifre? Mas se você lê que a literatura apocalíptica do Velho Testamento é Daniel, você vai ver que o próprio Daniel explica isso. Porque o Daniel lá está num livro que está cheio, tem sonhos que ele interpreta, tem visões que ele teve, tem um monte de coisa. E aparece seres com chifres lá também. E o próprio Daniel vai explicar que na Bíblia esses chifres são um símbolo de um poder, ou um poder de uma nação, ou um poder de um rei. É sempre assim. Então, chifre na Bíblia, você vai descobrir que a própria Bíblia explica que isso é símbolo de um poder. Tá? A questão de Gênesis, eu sempre tive a tendência para crer que são dias mesmo. Um dia como o que nós temos. Tá? Por quê? Porque ali diz um dia, e um dia raramente é símbolo de alguma coisa. A palavra dia aparece metaforicamente na Bíblia? Aparece. Quando no Velho Testamento você encontra a expressão o dia do Senhor, muitas vezes é uma metáfora que não está falando de um dia único, mas o dia do Senhor é todos os eventos futuros que começam com o aparecimento de Jesus no céu, tá? E se prolongam por séculos. E tudo aquilo ali é chamado de o dia do Senhor. Então, a expressão dia, ela aparece na Bíblia como metaforicamente falando de um tempo bem mais longo que um dia. Então, por isso, eu não tenho problema se alguém achar assim, não, aquele dia ali era um dia de Deus. A palavra diz que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Para mim também, eu não vou achar que isso é um grande problema. Agora, Deus criou tudo pela sua palavra, as coisas vieram a existir, né? Por exemplo, Deus criou seres que não existiram. Deus faz um jacaré. Tá? O jacaré não teve que passar. Quando você já vem um jacaré pronto, é um jacaré como se fosse um jacaré que já tem 1 ano, 2 anos de idade. Mas, obviamente, ele foi feito ali. Então, Deus não precisou de 2 anos para fazer o jacaré. Já fez o jacaré completo. O homem, Deus já fez o homem adulto. Né? Então, se Deus pode fazer isso, ele faz num dia, se ele quiser. Né? Eu tenho a tendência mais para crer que podem ser dias idênticos ao nosso, porque diz lá que no 7º dia Deus descansou. E depois você vai ver que quando vem a lei, Deus cita ele mesmo como exemplo e fala que o homem deveria também descansar no 7º dia. Né? Então, me dá mais um reforço para pensar que foi um dia de 24 horas. Tá? Mas, assim,
E também dá para pensar que era um dia bem do estilo judaico. Bem ao estilo judaico, porque o dia, para o judeu, o dia começa às 18 horas. E como toda a etapa da criação acaba dizendo assim, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Nós, na nossa mente ocidental, nós temos a tendência de crer que um dia é manhã, tarde e noite. Mas a Bíblia diz tarde e manhã, porque o dia começava às 6 horas da tarde, ao entardecer. Por isso que os judeus fizeram isso, porque eles entenderam que o dia, para Deus, o dia começa ao entardecer. Aí à tarde e manhã. Então, às 6 horas da manhã, quando já está claro, aí surgiu a luz, né? A luz vem. Então você tem, e o David Paulson, você já deve ter ouvido eu falar aí, embora eu não recomendo para todo mundo, eu acho que eu recomendo o David Paulson para quem já leu bastante a Bíblia, tá? Mas o David Paulson diz assim, ó, nós temos essa ideia de um dia começa com o dia e termina com noite. Sendo que nas escrituras é o contrário. Começa com escuridão, com trevas e termina com dia. Tudo isso, juntando isso tudo, aí me faz pensar que seriam dias como o nosso. Mas se alguém disser assim, não, mas isso é o dia de Deus, Deus pode ter levado 1000 anos. Bom, se tem uma coisa que Deus tem é paciência, né? Então, se cada dia daqueles leva 1000 anos, eu não acho que seja um grande problema. Mas eu tenho a tendência para crer. Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta ou se tem algum detalhe na tua pergunta que não está sendo respondido. Não, tá ótimo, tá ótimo. Muito bom. Marcos, tem alguém no bate-papo aqui que levantou a mãozinha, que é Pedro Cauê. Quer fazer uma pergunta aí, Pedro? Eu queria, tio Marcos, sobre aquela passagem que o senhor que Jesus falou que João Batista, Jesus, né, falou que João Batista, no caso, era Elias. O senhor, eu fiquei meio confuso, assim, quando eu li. O senhor pode clarear um pouco para mim, por favor? Tá bom. Então, nós estamos aqui. A tua pergunta, ela tem a semelhança com a pergunta do Tarso, no sentido de que é uma pergunta a respeito de coisas que, se nós não entendermos como uma metáfora, nunca vamos entender, tá? A Bíblia usa muita metáfora. Jesus, parábolas, Jesus ensinava por parábolas, e parábolas são uma forma de figura de linguagem. Existem inúmeras figuras de linguagem. Jesus usou muito das parábolas. Eu gosto de citar um texto aqui para a pessoa entender que tem coisa que é obrigado a ver como parábola. Eu vou te trazer um texto mais estranho do que esse, tá? Como exemplo, depois eu vou explicar. Mas vocês abram aí em Isaías 60, vejam que texto maluco que tem na Bíblia. Esse texto aqui é doido, mas está na Bíblia. Abram aí em Isaías 60, o versículo 16. Olha o que está escrito no versículo 16. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Eu pergunto para vocês, que coisa mais maluca é essa? Se você não entender que aqui Deus está usando uma metáfora, você não vai entender esse versículo nunca. Aqui é obrigado a entender como uma metáfora, tá? E outra, a Bíblia foi escrita por gente que tinha um pensamento hebraico. O pensamento hebraico é diferente do pensamento grego, que é a nossa cultura. Nós temos muita influência grega na nossa mente e às vezes não sabemos.
a literatura hebraica era rica em metáforas. Nós lemos, quem leu o Salmo 19 aqui, leu um monte de metáfora. Tá? Aqui tem uma metáfora. Obviamente, aqui está falando de uma nação que vai receber as riquezas de outra nação. Era a promessa de Deus para Israel, que as riquezas de outras nações iam ser levadas a eles. É disso que está falando quando fala: mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Ou seja, Deus estava dizendo, muitos reis e nações vão trazer tributos a Israel e Israel vai viver disso. Essa é a promessa. Então, isso é uma metáfora. Por que eu estou dando essa ilustração? Para dizer assim, ó, eu não tenho certeza que eu lembro, vamos ver se eu acho aqui. Minha memória está cada vez mais complicada e eu tenho medo de pagar alguns micos aqui, né? Mas vamos aqui. Acho... Aqui, ó. Bom, aqui é a promessa. Vejam Malaquias 4. E o André vai me ajudar depois a achar o versículo que me vem à cabeça, mas eu não lembro onde está. Mas em Malaquias capítulo 4, versículo 5, tem uma promessa que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Tá? Tem que lembrar que Malaquias viveu séculos depois de Elias. Então, como é que a Bíblia estaria prometendo que ele enviaria Elias, se Elias já tinha vivido, já tinha morrido? Olha o que está escrito aqui: eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, há uma promessa de que Elias seria enviado. A pergunta está falando do próprio Elias, que já tinha vivido e tinha morrido? Aqui, mais uma vez, vai comprovar algo que nós dissemos hoje, que você tem que conhecer a Bíblia toda. Então, tem um texto que diz assim: ele virá no espírito e poder de Elias. É isso que significava que João Batista era Elias. Jesus está dizendo que João Batista é esse Elias que está sendo prometido aqui. Estava sendo prometido um novo profeta, tá? Um outro profeta. André, você já achou aí? Eu não estou lembrando onde está o texto que diz: ele virá no espírito e poder de Elias. Eu acho que é texto do Novo Testamento. Eu estou tentando localizar ele aqui Fala em de Lucas. João Batista. Estou tentando localizar no início de Lucas, quando é profetizado sobre a vinda de João Batista. Quando é feita a profecia a Zacarias. Eu estou aqui tentando achar o texto. Eu acho que é Lucas 1,17. Isso, é isso que eu estava chegando nele aqui agora. Eu estava lendo o iníciozinho para chegar. Isso, e irá diante do Senhor no espírito e do poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Lucas 1,17. Obrigado, Lucas. É seu xará, né? Obrigado. Cauê, você entendeu? Está entendendo aqui? Ó? Olha que jóia isso aqui. Tô. Você está dando textos, um explica o outro. Então, aqui está falando de João Batista e está dizendo que ele ia vir no espírito e poder de Elias. Isso explica a profecia de Malaquias, que quando estava falando que ia ser enviado Elias, estava falando disso aqui. E quem é esse Elias? Aí é uma metáfora. Quando está falando lá, por que fala Elias? Por que aparece isso em Malaquias? Porque Elias foi um grande profeta. Aliás, o maior profeta para os judeus. Elias simboliza todas as profecias. Tá? Ele foi o grande profeta. Tá? E tanto é que
a importância dos judeus é a lei e os profetas. Lembra que Jesus fala a lei e os profetas, a lei e os profetas. E Moisés era um símbolo da lei. Nele, foi ele que deu a lei. E Elias foi o maior profeta da história de Israel. Então, quando em Malaquias está prometendo um outro profeta que ia ser tão grande como Elias. Isso, na linguagem do hebraica, era natural. Para eles era normal isso. Tá? No ponto de vista da literatura hebraica, isso era muito normal. A língua deles, a cultura deles, convivia com isso o tempo todo, como você vai ver. Quanto mais você entender a Bíblia, você vai ver isso. Então, a Elias lá é uma metáfora. O nome da pessoa não era Elias. O texto de Lucas 1,17, que o Luquinha aqui lembrou, é o texto que fala em qual a relação entre João Batista e Elias. E Jesus, baseado nessa metáfora, Jesus se dá liberdade para dizer ele é Elias. O João Batista era o tal do Elias que Malaquias tinha profetizado. Então, sempre assim, um texto da Bíblia que interpreta, que casa com outro. Então, você vai juntando os textos, você vai ver que eles fazem harmonia. Né? Então, não poderia, se está escrito em Hebreus, ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo, não poderia agora vir uma coisa que dissesse o contrário. Então, qual é a explicação? Você vai juntando mais versículos e você encontra a explicação. Não sei, Cauê, se está legal para você. Demais. Muito bom, tio, obrigado. Anotei tudo aqui. Excelente. Mais perguntas, mais participações? Bom, tem alguém colocando aqui, Lete, dizendo que tem uma passagem em João 1 que os fariseus perguntaram se João Batista era Elias e eles responderam que não. Ok, se puderem trazer interpretação sobre isso também. João capítulo 1, Lete, você sabe o versículo? João respondeu, na verdade, se ele era Elias. Ah, sim, a pergunta foi feita a ele, agora entendi. Você sabe o versículo, Lete? Sabe a referência? Ah, já achei. É João capítulo 1, versículo 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem sobre quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Não. E eles seguem perguntando. Finalmente perguntaram, quem é você? Dá-nos uma resposta para que a levemos àquele que nos enviaram, que diz, você acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Aí perguntam, alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias e suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E aí, Marcão, completa aí. No momento, Jesus disse que ele é Elias, se referindo a um título, né? E agora, João dizendo que ele não era Elias. Quer completar a resposta aí, Marcão? É simples, tá? Por exemplo, a pessoa que está pegando a Bíblia como um livro espiritual está entendendo espiritualmente. Então, Jesus não teve nenhum problema para dizer que João Batista era Elias. Tá? Agora, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, o João Batista estava enfrentando aquela turma difícil demais. Aquela turma que queria pegar as coisas ao pé da letra. Se vocês forem ver, uma das maiores discussões ali no mundo dos sacerdotes ali era entre saduceus e fariseus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam que existia espírito, não acreditavam que existia nada.
Então, na verdade, que antes de vir Jesus e esclarecer uma certa coisa, tinha coisa que era confusa para eles. Tá? Então, uma chave aqui, por exemplo, para você ver como era a cultura, você vai pegar no livro de Mateus, no capítulo 16, você vai ver uma conversa de Jesus com os discípulos. Foi a conversa mais chave que Jesus teve com os discípulos. Porque Jesus não dizia, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Jesus não fazia isso. Ele dizia, eu sou o pão da vida, meu Pai me enviou. Mas muitas dessas coisas Jesus disse só no fim. Jesus ficou esperando que os discípulos entendessem na prática, na experiência, os discípulos percebessem que ele era o Cristo. E isso aconteceu depois de 2 anos e meio que Jesus já estava com eles. Tá? E Jesus teve uma conversa com eles. Você vai encontrar essa conversa em Mateus 16 e vai encontrar a mesma conversa em Marcos 8, 27. Tá? Em Marcos 8, você vai encontrar essa conversa em Lucas 9 também. Tá? Vamos abrir. Abram aí. Vamos ler Mateus 16. Mas depois tem os paralelos que você pode ler, que é o de Marcos e o de Lucas. Jesus perguntou para eles, quem o povo diz que eu sou? Essa foi a pergunta. O que estão dizendo de mim por aí? Né? Para mim, eles não vêm dizer tudo com clareza. Para vocês, o que eles falam? Então, eles responderam o que o povo pensava. E olha o que o povo pensava. Aqui em Mateus, diz assim, uns dizem João Batista. Ou seja, a essas horas, João Batista já tinha morrido. E já tinha um zum de que Jesus era ou João Batista ressurreto ou uma reencarnação de João Batista. Tá? Olha aqui, outros, Elias e outros, Jeremias. Veja só a confusão que tinha na cabeça do povo todo. Ninguém sabia direito e estavam com qualquer resposta. Se você for ler os outros textos paralelos que estão em Marcos e que estão em Lucas, você vai ver, não me lembro qual deles se refere, que diz assim, eles creem que você é Elias que ressuscitou dentre os mortos. Olha a confusão que tinha nessas pessoas. Então, quando Jesus falava uma coisa espiritual, com sentido metafórico, lembrem, muitas vezes ele falava para nós. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, que pode assustar alguns que nunca viram, nunca leram, nunca prestaram atenção. Mas um dia, perguntaram para Jesus, por que você fala por parábolas? E Jesus disse, para que eles... eu falo para vocês eu explico. Agora, para eles, eu falo por parábolas porque eu não quero. Eu quero que se eles ouvindo, não ouçam. E não entendam. E, no fim, sejam julgados por mim. Olha que ponto que Deus pode chegar. Não pensemos num Deus diferente do que está na Bíblia. Quando Jesus disse que falava por parábolas para que eles não entendessem, isso está relacionado com uma profecia que está lá em Isaías capítulo 6. Tá? Onde Deus diz assim, você quer se endurecer? Eu vou te endurecer ainda mais. Então, o entendimento dessas metáforas, dessas parábolas, é para aquele que tem fome, aquele que tem um coração aberto para Deus, aquele que sabe que é ruim, que é pecador, que precisa de Deus, que precisa da ajuda de Deus. Isso é uma coisa, essas pessoas nunca vão entender essas metáforas, tá?
Agora, João, agora vamos à pergunta que foi feita. João sabia que havia todo esse tipo de confusão. E ele está falando com quem? A resposta deles é para os sacerdotes. Esses caras estão procurando uma resposta literal. Lembra que quando eles iam falar com Jesus, eles queriam ver um jeito de Jesus dar uma escorregada. Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Leia lá, Mateus, eu tenho recomendado ler Mateus 21, 22. Veja lá um monte de discussão de Jesus e os caras cheios de armadilha, querendo arrumar um jeito de Jesus escorregar. Então, era necessária muita sabedoria. E aqui, João estava falando com essa gente. E eles estão perguntando literalmente: você é o Cristo? Não. Você é Elias? Não. É tu o profeta? Que profeta ele está falando? És tu o profeta? Ele respondeu, não. Ele está falando com gente que está fazendo perguntas literais e ele está respondendo de forma literal. E você vai ver que João Batista depois, ele faz a mesma coisa que Jesus fazia. Muitas vezes Jesus não respondia a pergunta. Ou dava uma resposta assim, eles ficavam tudo assim, aí Jesus vinha com uma outra pergunta e deixava eles inosados lá. Tá? Então, você vê que João Batista estava dando uma resposta literal para pessoas que estavam fazendo perguntas literais, tentando ver se pegavam ele em alguma contradição. Tá? É assim que eu entendo esse texto. Excelente. Marcão, me mandaram mais duas aqui. Eu queria dizer, a pessoa que fez essa pergunta, eu quero dar meus parabéns. Você está sendo uma pessoa muito observadora de detalhes. Segue assim, porque é assim que a gente vai fazer com a Bíblia. Beleza. Inclusive falei Lete, mas era Letícia, tá? Tem duas Letícias, eu disse que era Lete, mas não é Lete, não. É Letícia, tá? Eu tenho mais uma ou duas perguntas aqui, porque a partir de 7 e pouquinho, alguns vão saindo porque tem grupo caseiro. Eu queria que quem puder abrir o vídeo aí agora, porque quem tiver computador na tela,